Obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que nos dá, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, de representar este tema tão importante. Nós estamos aqui na figura de relator da Comissão de Política Urbana, representada por 7 partidos, os maiores partidos da Câmara, e, portanto, representando a relatoria na Câmara Municipal de São Paulo, e nós, com certeza, falamos com muita responsabilidade desse assunto em nome dos demais colegas. Quero fazer aqui um agradecimento especialíssimo ao vereador Pólice Neto, que tem contribuído muito com a experiência que adquiriu ao longo dos anos nesse assunto, e que está aqui hoje conosco mais uma vez. Obrigado, Pólice, pela sua presença, e quero agradecer a todos aqueles que contribuíram conosco ao longo desse processo. Muitos estão aqui presentes, contribuíram muito. Muito obrigado. Bom, as consequências da lei de zoneamento, esse assunto é tratado nessa ótica, nós temos que tomar um cuidado muito grande, até porque foi agora há pouco dito da dificuldade de tratar a situação em lei, onde nós ficamos muitas vezes amarrados aos textos de lei e as dificuldades de tratar esse assunto ao longo do tempo, com as mudanças que a sociedade tem, com as transformações e os interesses econômicos que muitas vezes mudam. Portanto, esse é um assunto que também permeou o debate e nos traz a responsabilidade de deixar muita situação aqui auto-aplicável, muitas delas tratadas na forma de regulamentação, passíveis de ser tratadas depois ao longo do tempo com mudanças nos seus decretos, facilitando a vida daqueles que utilizam da lei de zoneamento na cidade de São Paulo. A lei de parcelamento e uso e ocupação do solo de São Paulo, ela está alinhada com o plano diretor estratégico. Nós buscamos não desalinhar, e tem um capítulo que trata das diretrizes do plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, onde nós estamos mantendo em cima da mesa para que a gente possa acompanhar e ver se a gente não está desalinhado com aquilo que se apresentou e foi aprovado no PDE como a linha mestre importante na produção da lei de zoneamento. A lei de zoneamento, ela passa naturalmente pelo processo participativo, um processo técnico e político. O que mais impressionou nesse processo foi o que nós recebemos da sociedade. Diferentemente da lei de 2004, como foi colocado também na primeira apresentação, a qualidade das contribuições foram extraordinariamente diferentes, muito qualificadas. Mudou muito, a sociedade mudou muito, a informação, a internet socializou o conhecimento, as pessoas buscaram hoje assessorias, nós percebemos hoje que a figura de assessorar é muito importante, e as pessoas conseguiram entender o conceito de assessor. Assessor é quem sabe mais do que quem assessora. Portanto, a sociedade com o tempo buscou a contribuição dos seus assessores, que conhecem profundamente o tema, e eles conhecem profundamente o seu território, e essa união trouxe uma contribuição muito grande para a lei do zoneamento. Isso trouxe uma riqueza muito grande de informação para a lei, que vou mostrar para vocês como foi a participação. A contribuição da sociedade aconteceu em todos os níveis, em todos os pontos da cidade, de todas as formas, em todos os ambientes e em todos os lugares, inclusive no anfiteatro do lado de fora da Câmara, o anfiteatro Freitas Nobres, umas audiências públicas nossas, aconteceu no período noturno, num dia bastante frio. Infelizmente não tinha conforto, mas as pessoas não arredaram o pé do debate e foram lá buscar o seu direito ao debate. Das contribuições que nós tivemos, compareceram fisicamente nas audiências públicas 7.870 pessoas, e 1.366 falaram ao microfone, e trouxeram também as suas contribuições nas audiências, protocolando fisicamente 1.992 delas, e as demais vieram pelo site ou na secretaria. Curiosamente, a responsabilidade das pessoas com o seu território, com o seu problema, é tão grande que aqui a internet ficou em segundo plano. As contribuições vieram fisicamente, ou na audiência pública, ou na secretaria. Mesmo aqueles que muitas vezes mandaram pela internet no hot site da Câmara, também vieram protocolar o mesmo pedido fisicamente e quiseram falar também pessoalmente com alguém da casa, ou seja, ou em algum gabinete, ou no gabinete da relatoria. O que mostra que as pessoas têm o seu problema, querem resolver o problema do seu espaço e ficam preocupadas. Essa preocupação ela foi traduzida nessa última linha, onde nós temos 1.013 situações de contribuições que foram repetidas. Alguém pegou a mesma situação e repetiu inúmeras vezes, preocupado com o problema, em tempos diferentes, em momentos diferentes.
Isso traduz a ansiedade que as pessoas têm com a lei de zoneamento. O site da Câmara recebeu 250 mil acessos de junho até agora. Isso também é uma outra situação que nós nunca tínhamos tido antes em nenhuma outra lei. Isso traz também um diagnóstico de que a participação foi muito grande e se traduziu no que a gente vai apresentar. 34% das discussões envolveram o ambiente de zona residencial e zona corredor. Este é um ambiente bastante tenso, é um ambiente onde nós tivemos a maior parte das contribuições. Alterações de zoneamento representou 20%, assuntos não pertinentes, apenas 8%, que envolve uma discussão que muitas vezes tem a ver com obras, com equipamentos sociais, etc., mas não era exatamente do zoneamento. Os movimentos de moradia chamam a atenção que é apenas de 3%. A lei de uso, ela hoje, vinda depois do plano diretor estratégico, tem a segurança de afirmar que o plano diretor estratégico contemplou muito a demarcação das EIs na cidade de São Paulo e os movimentos de moradia estão bastante contemplados com as áreas que foram destinadas. Na lei de zoneamento agora nós estamos agregando outras áreas ainda, além daquelas que nós tínhamos na lei de zoneamento, no plano diretor estratégico. Com relação às consequências de todo esse processo, uma delas é cuidar com muito carinho dos bairros de baixa densidade. Nós sabemos da intenção de produzir cada vez mais alto, cada vez mais unidades, mas também nós temos que respeitar o outro lado da cidade que fez uma opção por morar em zonas residenciais ou em bairros de baixa densidade. Nós cuidamos das duas coisas com o mesmo carinho, com o mesmo empenho. Essa proteção, ela se deve principalmente ao fato de que a cidade de São Paulo, até a década de 70, inúmeros prefeitos afirmaram que o zoneamento da cidade de São Paulo, ele existia em função das companhias loteadoras. Foram elas que, ao longo do século passado, trouxeram o mapa da cidade. Há uma realidade de um uso e ocupação de solo racional. Só em 72 nós tivemos uma lei que traz o primeiro ordenamento desse solo, incorporando as informações recebidas das antigas empresas que loteavam a cidade de São Paulo. E aí está o resultado até hoje. Essas áreas são verdadeiros santuários na cidade, áreas muito bem qualificadas, arborizadas e contribuem muito com a qualidade da cidade. Esse ambiente de zona residencial e zona corredor teve uma discussão muito grande, principalmente quando nós nos deparamos com situações que poderiam interferir na qualidade dessas áreas. E partiu de um grupo de trabalho da cidade, principalmente na região dos Estados Unidos, onde a preocupação maior era com a aproximação dos prédios junto à zona residencial. Criou então um artigo, no artigo 10, foi recepcionado integralmente as discussões que travamos nesse ambiente. Ou seja, permitir na zona lindeira a ZER, onde do outro lado, portanto, nós temos zonas de eixo ou zonas de verticalização, nós apliquemos o corredor de ambos os lados, ou seja, aplica-se o corredor dos dois lados da via para que a gente possa deixar os prédios afastados de cima das zonas residenciais, de tal forma que a gente possa preservar esse ambiente e não manter a zona residencial confinada a um ambiente de paredes de prédios no seu entorno. Isso faz parte do texto da lei e foi respeitado. A partir daí, isso foi incluído nos mapas, já apresentado no primeiro substitutivo, onde foi demarcado essas áreas onde poderia acontecer essa situação. Isso trouxe um certo conforto para esse debate. Depois, encontramos situações que poderiam burlar o ambiente residencial, para proteger, impedir que haja acesso numa via paralela interna à zona residencial, onde um lote, muitas vezes, que foi unificado, e esse processo, ele vem naturalmente da Secretaria de Finanças, o IPTU está unificado, aí vocês têm esse lote em vermelho, que ele tem frente para a avenida, mas também ele foi incorporado a um outro lote que sai na rua de trás, impedindo que haja entrada pela rua interna a ZER, para que a gente não possa burlar o processo, incomodar o ambiente residencial e, portanto, mantendo a entrada apenas pela face que está na frente da avenida, que é a zona corredor. Isso está também no texto da lei. Uma outra situação que poderia burlar esse processo e incomodar a zona residencial é impedir
o remembramento dos lotes no sentido transversal quando eles estão na esquina. Traria, portanto, um lote dividido em dois, com dois comércios, entrando um deles para dentro da zona residencial. Essas três situações foram incorporadas no texto da lei e passam a valer. Ficou muito claro também que as convenções condominiais, elas continuam valendo, passam a ter força, do mesmo jeito que nós sabemos que tem pela Justiça, mas parece redundante e nós colocamos no texto da lei a pedido, e também o governo entendeu que seria interessante deixar muito claro que passa a valer as convenções todas desses ambientes de loteamento, e quando a situação for de conflito, vale a mais restritiva, a do município ou a da convenção do condomínio, para que a gente possa proteger esses ambientes. Em determinado momento, a discussão deixa de ser urbanística e passa a discutir, portanto, o uso desses ambientes. E numa discussão de uso, tentar adequar essa situação do uso nas zonas residenciais e nas zonas corredores. E no primeiro substitutivo, nós já excluímos algumas situações de um consenso, praticamente, com as sociedades que participaram dessa discussão, excluindo de usos não residenciais, nessas áreas de corredor, abrigos, albergues, dispensários, flats, a parte hotéis, motéis, pensionatos, pensões, ensino à distância, ensino supletivo, ensino preparatório para escolas. Essas foram atividades que foram unânimes na visão daqueles que participaram da discussão, de que são incômodas e pode gerar um incômodo muito grande nessa área, uma incomodidade com ruído, com trânsito, e que tiraria, muitas vezes, o conforto dessa área. Nós precisamos de preservar esse ambiente e nós acabamos acolhendo essa situação. Por exemplo, hotel com 10 metros apenas, em zona corredor, na Indianópolis, naturalmente, viraria um inferninho. Nós não temos dúvida nenhuma em afirmar isso, até porque veio de lá essa informação que você não tem como ter um hotel com viabilidade econômica num ambiente desse. E nós temos que proteger todas as áreas residenciais e acabamos por proteger, tirando também a situação de flat e pensionatos e pensões, que poderia camuflar esse uso. Isso parte da sociedade. O processo é participativo, nós não tínhamos como deixar de acolher, nós entendemos exatamente o que a população estava pensando, e não é nenhuma situação elitista de querer tentar excluir daquela situação alguns ambientes. Já tem a zona lindeira, que é mista, já tem zona de eixo, já tem outras zonas onde toda essa atividade pode se instalar, bem próxima, não há razão de a gente colocar isso num ambiente residencial, que por acaso agora chama zona corredor, como antigamente tinha a zona de centralidade. Todo o debate que envolve a discussão desses usos, eles vão terminar no Código Nacional de Atividade Econômica. E isso vai ser regulamentado, e na regulamentação do Código Nacional de Atividade Econômica nós vamos poder incluir cada uma dessas atividades, o que é e o que não é permitido. O município tem 180 dias de prazo para regulamentar essa situação. Enquanto não regulamentar, tem um texto que diz, fica valendo as atuais até que haja regulamentação. Mas em 180 dias fica tudo regulamentado. Tem uma notícia de hoje, algumas exclusões que foram incluídas vêm sendo discutida com os vereadores e com o pessoal, essa notícia acaba chegando até a imprensa, mas é importante lembrar que os usos que foram pedidos para ser excluídos desses ambientes, acontecem nos ambientes onde nós temos as chamadas ZEPECs, Zonas Especiais de Proteção Cultural, AUE. As áreas foram têm tombamento, são bairros de tombamento. Nós temos na estação de São Paulo, temos 4 situações. A região do Pacaembu, a subprefeitura da Sé, região da City Lapa, a subprefeitura da Lapa, Pinheiros, com os jardins e a saúde. Os 3 primeiros têm características singulares, como tem a saúde. Só que a oferta na região de Pinheiros é muito alta dos mesmos serviços que envolvem atividades incômodas, como, por exemplo, buffet infantil, teatro, cinema, restaurantes, situações que impactam aquela região, descaracterizam a singularidade que levou ao tombamento dessas áreas. Na região da saúde, o pessoal entendeu de que lá a oferta desses serviços é muito menor e não houve questionamento. Portanto, nesses 3 que eu citei, vão ser excluídos e vai constar do quadro a exclusão dessas atividades para atender a demanda que vem sendo discutida desde o início que a lei chegou na casa, para que a gente pudesse restringir algumas atividades que pudessem impactar a situação
desconforto nas zonas residenciais. A cidade de São Paulo ganha mais zonas residenciais. No final do processo, vocês vão ver que muitos ainda optaram por ter áreas residenciais, algumas delas na cidade de Ademar, uma ampliação de zona residencial, onde estava demarcado zona mista, uma situação brilhantemente tratada aqui pelo vereador Maurício Neto, do Parque Itaguaçu, que estava como zona mista ambiental, passou a ser uma zona residencial ambiental, um ambiente que vai poder realmente ser qualificado ao longo do tempo. Essa é uma situação da região do Sacomã, que é uma zona de eixo, mas tem uma segurança muito grande em afirmar para vocês que esse pedacinho, cercado por um muro de um colégio, cercado pela Anchieta, que fechada de um lado, com uma única porta de entrada, os moradores daqui, todos idosos, foram na subprefeitura, na audiência pública da subprefeitura que fizemos no Ipiranga, e eles disseram que fizeram uma opção por continuar vivendo lá até morrer, sem ver um prédio por perto. Assinaram todos, estiveram conosco, eu fui lá, vi os passarinhos, vi os saguis, tudo aquilo que o pessoal conta para mim que tem mesmo, o ambiente é absolutamente diferente do restante do bairro, e uma vez que haja concordância de todos, nós inserimos esse espaço em zona residencial, mesmo que próximo à zona de eixo, mesmo que próximo do metrô, etc., mas está do outro lado da Tancredo Neves e nada vai interferir na vida de ninguém, a não ser a qualidade das pessoas que moram nesse espaço. Superquadra Morumbi, com toda a característica também de zona residencial, eles não querem prédios lá, não querem descaracterizar a figura residencial desse espaço, e nós também atendemos a demanda e foi inserido uma zona residencial onde estava demarcada uma zona mista. Ainda com relação à discussão do adensamento e a qualificação dos espaços públicos. Essa é uma outra consequência importante. Incentivar o adensamento com qualificação de espaço público. O Fernando mostrou a zona de transformação. Nesse espaço saem as nossas zonas de eixo e nós temos uma ocupação incentivada e condicionada e que leva um adensamento dessas regiões sem limite de gabarito, com características particulares para essas áreas. O mercado, com certeza, vai buscar produtos para essa situação. Nós não temos dúvida da capacidade que o mercado tem de encontrar o produto certo para essas regiões. Com certeza nós teremos verticalização e a discussão da vaga da garagem. Tudo isso, daqui a pouco, fará parte do processo do passado, porque o mercado vai encontrar solução para esse processo. Não vai encarecer o produto, é uma afirmação não de economista, mas a gente acredita que não vai, até porque tem incentivos. A outorga onerosa da cidade de São Paulo, ela é cara, mas o incentivo para a construção da outorga total, ou seja, do potencial construtivo bruto, chega a 2,44 hoje, com as novas regras, portanto, nós não temos dúvida em afirmar que é compatível com a produção do mercado imobiliário, ainda mais porque todos aqueles incentivos para essas áreas estão fora daquilo que não é área computável que está previsto na legislação que nós estamos aprovando. São áreas incentivadas. Num segundo momento, surge uma discussão de zona mista e zona centralidade, que estavam os dois com 28 metros. E aqui a ideia era usar a infraestrutura dessas áreas. Essas áreas são bastante conhecidas, zonas de centralidades, que são lindeiras às zonas mistas, são zonas que hoje já são comerciais. Elas estão espalhadas por toda a cidade, zona mista, zona de centralidade urbana, ambiental e até zona de centralidade dentro de ZEIS, que tem o seu comércio. Aqui, na zona de centralidade, especialmente só nela, a adoção do gabarito foi para 48 metros e todas essas áreas têm infraestrutura de transporte público, tem uma oferta maior de infraestrutura instalada e nós não temos dúvida que as atividades comerciais, os prédios de uso misto, ou as atividades que queiram ser inseridas nesse território, vão buscar os 48 metros, saindo das zonas mistas, dos tais remansos, tornando essas zonas mistas preferencialmente residencial de uma forma muito natural, ao invés de a gente ficar colocando na tabela o que pode e o que não pode em cada uma dessas áreas. Essa distribuição da zona de centralidade, ela ocupa todo o território da cidade, são 8% da cidade de São Paulo. Todos os nomes são conhecidos de vocês. Clélia, Guaicurus, Avenida Pompeia, Voluntários da Pátria, Ricardo Jafé, Avenida Dom Pedro, Avenida Santa Catarina, Nossa Senhora do Sabará. Todas têm ônibus, todas têm infraestrutura, todas têm comércio
E agora, com a possibilidade de edificar com 48 metros, naturalmente nós vamos qualificar esses espaços e aquelas empresas que estão dentro dos bairros, naturalmente, migrarão para esse espaço mais qualificado por estarem de frente para a avenida do comércio do local. Esses são os centros que são as ruas dos comércios regionais e eles interligam com as zonas de eixo. Não tem aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa visão. Não sei se daí dá para ver dessa forma. Vocês estão vendo um rosa clarinho permeado nesse espaço. O rosa clarinho no meio são as zonas de eixo. Estou deixando bem claro, mas são zonas de eixo. Ela praticamente interliga a malha de eixo, onde tem os corredores e os metrôs, o metrô, trem e corredor de ônibus, com o sistema de transporte dessa zona de centralidade. Então, essa malha praticamente se complementa. Essa foi uma forma que nós encontramos de buscar uma solução para a discussão da zona mista e zona de centralidade. Foi dito aqui que a discussão do desenvolvimento econômico e da indústria foi pouco debatida. É verdade, foi pouco debatida. Nas audiências públicas nós fizemos debates internos, inclusive com a Fiesp, com pessoas que trabalham nessa área, e encontramos algumas soluções para poder não permitir que haja desaceleração das atividades econômicas nessas áreas. Nós temos zonas de desenvolvimento econômico 1 e 2. Nas zonas de desenvolvimento econômico 2, são as indústrias de alta tecnologia, que agregam alta tecnologia, com lotes grandes, até 15 mil metros quadrados, e nós mudamos o gabarito de 20 para 28, até em função da automação e da necessidade, muitas vezes, de estocagem dos seus produtos ou daquilo que é insumo. Essa foi uma demanda que surgiu e nós mudamos o gabarito no sentido de atender essa demanda. A outra foi nas zonas de desenvolvimento econômico 1, que são as indústrias pequenas que nós temos ali na Moca, na Serra e na Vila Maria. Os lotes eram pequenos, de 500 metros, o desvio padrão era muito grande, e nós chegamos o lote para 1.000 metros quadrados, atendendo também uma demanda dessas indústrias que estão concentradas aqui. Ali na Celso Garcia, uma grande quantidade, perto da Celso Garcia, na Moca, de indústria da área têxtil, indústria da fabricação de roupas e etc. Tudo isso em lotes pequenos, num ambiente que pode se permitir o uso residencial. Naturalmente, uma empresa dessa com 1.000 metros quadrados é muito mais interessante do que 500, que se ele deixar de ser indústria um dia, ele pode ali edificar alguma atividade residencial, não há perda econômica para o proprietário. Adensamento com qualificação. Nós buscamos fortalecer a figura do incentivo à fruição e incentivo à fachada ativa. A fruição pública fachada ativa, ela muda a característica urbanística da cidade. Vocês vão observar, hoje aqui, essa é a primeira da cidade de São Paulo, a Galeria Ouro Fino. Nós temos aqui, isso tem tantos anos, muita gente talvez nem lembre dela mais, mas ela é conhecida. Ela é um exemplo de fruição, onde você tem a mesma composição que leva ao nosso conjunto nacional ser conhecido no Brasil e muito mais fora do Brasil como um prédio que é nosso, parece que ele não é de ninguém. Nós nos sentimos bem nele. A área de fruição é exatamente o conceito que nós estamos pleiteando aqui, e a fachada ativa também. Foi introduzido aqui como mudança que a área de fachada ativa ela pode estar linkada com o pavimento superior ou inferior, desde que por escada ou por rampa, para que a gente possa também permitir que seja contabilizada a fachada ativa no andar superior ou inferior, dentro desse mesmo espírito que vocês veem aqui atrás, com essas duas rampas da primeira galeria que nós tínhamos na cidade. Ainda temos. Bom, com relação a essa discussão da fachada ativa de fruição, ficou bem claro também, e também uma demanda que veio da sociedade, que a fruição não poderá ser fechada à circulação de pedestres por nenhum objeto de vedação temporária ou permanente, podendo ter controle de acesso no período noturno. Isso não estava claro, nós deixamos bem claro para que a gente possa ter segurança, mas não pode ser vedado de tal forma que a gente continue com a cidade escura e fechada. A fachada ativa poderão ser consideradas, ela é construída por pavimento imediatamente superior e inferior, como eu disse, e isso traz com certeza um quadro, um aspecto urbano mais light do que nós temos hoje.
As áreas públicas foram tratadas, e o SAPABEL, Sistema de Áreas Protegidas e Áreas Verdes, no sentido de tentar aprimorar alguns conceitos. Primeiro que houve uma afirmação muito grande do zoneamento de parques como ZEPAM, e a discussão dos equipamentos sociais dentro de SAPABEL, ele passa a participar de uma discussão com a sociedade através do Conselho Gestor do Parque ou do CADES. Então, no caso de instalação de equipamento social em caráter de exceção, necessidade de demonstração da não existência de outras áreas públicas municipais disponíveis no entorno e no distrito. O município precisa de comprovadamente assegurar de que não tem nenhuma outra área pública na região, naquele distrito, e, portanto, tem que usar uma do sistema de área verde. E, a partir daí, passa pelo Conselho Gestor. Se não tiver Conselho Gestor, esse espaço passa pelo CADES. É o controle social desses espaços para que a gente possa ter segurança de que a sociedade pode participar desse assunto. Aqui um exemplo, no caso da Vila Matilde, tem que ter análise do CADES ou do Conselho Gestor, caso a gente vá fazer em qualquer um dos distritos da cidade. O parcelamento do solo, há uma discussão do lote. O lote de São Paulo ficou limitado, o lote máximo a 15 mil metros. Nesse substitutivo que vem agora, um debate que foi tratado na Casa, na Câmara, com os vereadores e também com vários segmentos, o lote passou para 20 mil metros quadrados. Portanto, de 15 mil vai para 20 mil metros quadrados. Esse é o lote que passa, então, a ser o lote máximo na cidade. E a destinação de área pública era uma outra discussão que passou por 3 mudanças. Essas mudanças, esse é o mapa, esse é o quadro que nós vamos levar para o substitutivo que vai ser protocolado na Câmara ainda essa semana, se Deus quiser. O que mudou? Menos de 20 mil metros quadrados, não tem nada a ser doado, nada a ser tratado. Entre 20 mil metros e 40 mil metros quadrados, aí sim o total de percentual de destinação para a área pública é de 30%, sendo 5% para verde, 5% para institucional, não tem percentual para viário, mais 20% sem área afetada previamente para o município. Quando nós temos mais do que 40 mil metros quadrados, mantém 40%, sendo que 15% do percentual passa a ser doado para o viário, para atendimento do pedestre e também para ampliar o nosso viário na cidade de São Paulo. Portanto, ficam só essas 2 situações, ou seja, qualquer situação de desmembramento acima de 40 mil metros quadrados é tratado como loteamento. Ficou muito claro que nós temos que fazer doação para o viário acima de 40 mil metros. Entre 20 e 40, nós não temos que doar o viário, mas somos obrigados a doar o verde, e a área institucional também fica bem definida nos dois ambientes. Esse quadro muitas de vocês já viram lá conosco, já passou por várias mudanças, essa é seguramente a penúltima, acho que não vai ter mais nenhuma mudança até agora. Pois exaustivamente discutido esse assunto, é muito importante para a cidade, até por causa dos novos loteamentos. A cidade ainda tem muita área livre que pode ser objeto de novos loteamentos. A ocupação do solo também passou por discussão de medidas de proteção dos bairros de baixa densidade. Esse é um exemplo da zona de eixo da Vila Madalena, em que houve um trabalho muito grande feito pela sociedade local, acompanhada por vereadores da casa. O Policy é um dos que trabalhou exaustivamente nesse assunto, mas criou toda uma celeuma, e nós, no primeiro momento, encontramos uma solução que foi, uma delas está aqui, que foi complementada depois com a experiência dos arquitetos locais, do Francisco, não sei se ele está aqui, mas ajudou bastante. Quando nós temos aclive acima de 30%, nós vamos, em qualquer ambiente acima de 28 metros, nós vamos restringir a 28 metros quadrados, inclusive nos casos de desmembramento ou desdobro, porque havia a possibilidade de burlar essa regra, e a gente acabou acatando o texto como veio, e contribuiu bastante nessa situação. Assim, de um lado você tem a situação que era a zona de eixo, quando a gente aplica a regra, e tratando especificamente essa região, você vê que há uma redução significativa da zona de eixo, mantendo a zona mista
no entorno, evitando, portanto, impacto em áreas no entorno da Vila Madalena, perto da Rua Harmonia, todo aquele espaço onde nós temos aclives importantes, nascentes, todos os problemas que vão ser incluídos no texto final, para que a gente possa preservar essas áreas, evitando que haja verticalização sem limite de gabarito nessas áreas. Há uma proteção também à situação das vilas previstas, ou seja, o gabarito de altura acima de 28 metros fica então impedido quando a situação for de zona de eixo e de 15 metros nas demais zonas, nessas áreas, no entorno, ou com vias que tenham largura menor que 10 metros nessas vilas. E a faixa envoltória que se refere, no caso de vilas são 20 metros, no caso de rua de saída também de 20 metros, para que a gente possa afastar um pouco os prédios dessas vilas, protegendo essas vilas. Essa cidade tem muito mais vila que vocês imaginam. Acho que cada um aqui me levou uma vila para ver, mas é importante como nós temos vilas na cidade. Nós sabemos por conhecer um pouco da cidade, mas quando nós vamos começar a acompanhar no mapa, nós descobrimos que é muito mais do que a gente esperaria. A discussão da morfologia dos bairros, em que muitas vezes diz como é que vai ficar, o Remanso ficou com 28 metros, é muito pouco, o mercado imobiliário gostaria de ter um pouco mais, uma boa parte da cidade já está com suas quadras ocupadas em mais de 50%, com prédios mais altos, que vinham lá de trás. Não justifica agora eu colocar que o próximo prédio tem que ficar com 28, aí nós vamos ter um desenho urbano completamente descaracterizado. Então, num primeiro momento, havia uma discussão de que nós tínhamos que ficar medindo o prédio mais alto para que pudéssemos ficar limitado à altura do mais alto. Imagina, então, começar a discutir isso na Secretaria de Licenciamento. Agora há pouco foi dito como é que aplica a lei. A Adriana Levinsky é especialista nisso. Como é que aplica a lei? Levo lá, meço, quem mediu, parece que tem trena que uma é diferente da outra. Um dá um número, outro dá outro. Nós quebramos essa regra para simplificar, até porque o processo eletrônico está aí e vai estar evoluindo bem. Se Deus quiser, nós vamos ter isso ainda tudo aplicado dessa forma. Está aí uma quadra sobrando ali, aqueles lotinhos com aquelas casas ali atrás. Se for construir, é muito simples. Tem um coeficiente de aproveitamento, aquilo que o terreno puder produzir, ele vai produzir. Se ficar da altura desse médio ou um pouco, da altura dos prédios que já estão aí, ou um pouco mais alto, que seja. Não dá para ficar medindo quadro a quadro e interferindo completamente na atividade daqueles que desenham seus prédios, constroem seus prédios e tem aí um coeficiente de aproveitamento para ser utilizado. Ele é a trava. E não nós vamos estabelecer regra de ficar medindo o prédio do vizinho para estabelecer regra com ele. O uso do solo, nós tivemos um grande problema na discussão. Vocês viram ali, 5% das manifestações vieram para discutir locais de culto. Os locais de culto não estão autorizados, a partir da lei, a serem implementados em novas zonas residenciais e nem zonas de corredores, mas nós temos uma realidade a enfrentar. A Igreja Católica tem igrejas que têm 200, 300 anos que estão em zonas residenciais e algumas ficaram em Zecor. Nós precisamos dar um jeito de resolver isso. Não é lei de anistia, mas tem as atividades auxiliares. Nunca é vista e nunca é dita. Nós sabemos que tem a cantina, nós sabemos que tem a livraria, nós sabemos que tem sala de aula, sala para evangelização, que dão curso lá, mas a gente faz de conta que não vê. E dá a impressão de que local de culto é só a nave. Tem todo um processo acessório. Então foi feito um regramento para que a gente pudesse estabelecer uma regra clara de o que nós podemos fazer para aquelas atividades que são locais de culto, que estão até a lei de 2014, o PDE, como é que nós vamos poder regularizar esses imóveis. Tem 2 anos de prazo para que eles possam atender a um regramento específico, para que possam cumprir conosco, pactuado, então, com aqueles que militam os segmentos evangélicos, católicos, umbandistas, todo tipo de religião, que com a Câmara produziu um texto, junto com a Secretaria de Planejamento, tornando possível, então, a regularização dessas situações. Alguns bairros surgiram em torno das igrejas. Então nós não podíamos agora tirar as igrejas da legalidade. E também nós não podemos deixar escondido de que não tem atividade acessória. Dizer que lá não existe atividade acessória, que não tem cantina, que não tem. Não está aberto para a rua, mas existe lá dentro e nós precisamos de reconhecer. Das indústrias surgiu uma situação bastante interessante, não está ainda no primeiro substitutivo, mas essa situação foi discutida exaustivamente com o pessoal da Fiesp e com o pessoal das indústrias dos bairros, principalmente Penha, Ermelino, Matarazzo, Itaquera. As indústrias estão lá, as indústrias do tipo Indy 2. Elas existem
e muitas delas, uma grande parte, não tem todos os atestados do meio ambiente, do CETESB, de tudo, mas não tem a largura da via para ser atendida e, portanto, ficam irregulares. Nós criamos um regramento específico, isso aqui, a acordo com o pessoal da indústria, a acordo com o governo, é um texto que vai ser inserido para que a gente possa atender as indústrias, para que não perca emprego e nem perca indústria em São Paulo, e que elas não saiam daqui, mas que elas possam se regularizar independentemente da largura da via. O dono da indústria sabe exatamente o que entra, o que sai o caminhão. O caminhão já entra e sai lá. Com relação à situação de infra, um dos conceitos que coloca é a situação de metrô. Os empreendimentos que estão instalados no subsolo não são reconhecidos pelo município. Aqui passa a ser reconhecido. Tudo que está no subsolo hoje na figura de metrô, o município não tem alvará e nunca teria. Nós estamos resolvendo essa situação. Os empreendimentos geradores de impacto urbanísticos e ambientais, todo o regramento que existia está fortemente contemplado na lei e não vão deixar de ser lembrados, estão bem claros na lei. Uma situação que eu quero deixar bem clara aqui é a situação do estabelecimento de prazo de 2 anos para os imóveis indicados para tombamento. Na lei de 2004 foi elencado o número de imóveis e o Compresp se auto-obrigou em 2 anos a resolver todas as situações. Passado 11 anos, não foram resolvidos. A partir de agora tem 2 anos, já que eles se deram 2 anos. Não estando resolvido por completo a figura do tombamento, tomba ou não tomba, sai da lista e deixa de ser imóvel passível de tombamento a partir dos 2 anos. O Compresp vai ter que resolver essa situação. Nós não podemos condenar o imóvel e o proprietário do imóvel a ficar a vida inteira aguardando uma solução, já que eles estão aguardando desde 2004. É uma perda econômica muito grande. O grande avanço, é muito importante lembrar aqui para os empreendedores, licença de funcionamento concomitante à emissão do certificado de conclusão. Isso vai facilitar muito a situação da aprovação de planta na cidade de São Paulo e o licenciamento. Isso é muito importante. Enfim, temos também um regramento específico para a situação do CEAGESP, a gente vai discutir depois. E para encerrar, lembrar que as zonas especiais de interesse social de São Paulo, onde não tinha regulação fundiária, 10% delas, dos 129 km² que nós tínhamos, passou a ser zona mista de interesse social, porque agora tem regularização social fundiária. Portanto, essas áreas passam a ser reconhecidas na cidade como uma zona mista de interesse social, ou seja, oriunda de umas ex, mas que tem regularização fundiária, e agora aquele barzinho que tem lá, aquela senhora que vende comida, muitas vezes faz marmitex, tem uma empresinha pequena, ela pode buscar a sua regularização, porque ela está dentro da formalidade na cidade. Muitas vezes na zona especial, na zona de centralidade em ZEIS. Essa é uma tabela de ZEIS, não tem tanto valor agora na discussão, a gente tem esses números, depois se o assunto vier a gente volta a discutir para a gente não perder a rigidez aqui do tempo. Eu agradeço muito mais uma vez e ficamos à disposição. Esse projeto continua em aberto. Deixar bem claro que não tem nenhuma situação fechada, tudo pode acontecer até o momento da votação, tem muita situação. A orientação do próprio governo e a orientação da própria Comissão de Política Urbana, do presidente Wilson Barreto e da própria Câmara, do presidente da Casa, Donato, de que esse processo é um processo que começou transparente, nós vamos tentar levá-lo até o último momento da mesma forma, com transparência e com flexibilidade, buscando flexibilizar todas as situações que ainda não foram contempladas. Muito obrigado.